Essa é a trilha do desafio passado, hein? Kaique, vem dar oi hoje aqui. Mostra que você tá aqui. Olha quem tá aqui em casa. E aí, galera? Vem cá, amor, dar boa noite pros primos também. Hoje vai ser demais, hein, galera? A gente vai ter convidados. Vai ser muito bom. Ó, vai clicando no aviãozinho, manda para 10 pessoas, manda o nosso código que você enviou para 10 pessoas, vou fazer junto com vocês. Vai entrando. Começamos em 1 minutinho. Muito bom. Vai entrando, já começamos. Quem estava aqui ontem? Quem estava na live de ontem? Nossa, muito boa essa música, né? A Daniel, o seu cara. Vamos lá, começar? Vamos, que agora o bicho vai pegar. Vamos desligar a musiquinha. Tá. Vamos nessa então. Pessoal, antes de eu continuar aqui, quem que estava ontem na live? Quem que estava ontem na live, curtiu ontem e está aqui hoje com a gente? Comenta aí. Eu estava ou não, é o meu primeiro dia. Você tá me sacaneando, né, amor? Não. A Camila, ela faz uns memes aqui. Eu sei que você tá me sacaneando. Você para com esse negócio aí. É, tá bom. Tá, então comenta aí, legal. Puta, a maioria tava aqui ontem, muito bom. Eu estarei aqui os 21 dias seguidos com vocês. E espero o mesmo de vocês. Ok? O mesmo comprometimento que eu tô entregando. Eu quero receber. Eu sei que eu não vou receber esse comprometimento de todo mundo, mas eu sei que todo mundo que geralmente atinge resultados consegue se manter comprometido. Certo? Vamos nessa então. Hoje é a nossa terceira live, terceiro desafio. E a frase do dia, que é o nosso mandamento do dia. Aliás, ó, nem dei bom dia pra galera, né? Bom dia. Caramba, eu tô... as lives de noite me confundem. Boa noite. Ô Kaique, não vai quebrar as coisas aqui, hein? O Kaique vem em casa, ele começa a querer quebrar tudo aqui. Ó, olha a arte, ele começa a fazer arte, ó. Olha lá. Não, tá tudo certo. Vai inventando, ó o Tarantino lá supervisionando. O Kaique faz arte aqui. Então, olha só. Vamos lá, mandamento do dia. O mandamento de hoje é o terceiro mandamento. E aliás, gente, a gente tem 10 mandamentos, tá? A gente tem 10 mandamentos. Eles são extremamente importantes. E o mandamento de hoje é o seguinte: quem ama a preguiça, desama a fortuna, tá? Quem ama a preguiça, desama a fortuna. Isso daqui é uma coisa que a gente percebe em quase todos os versículos, a maioria dos versículos em Provérbios, tá? Muitas vezes eu entendo que o oposto da riqueza não é a pobreza, é a preguiça de fato. E esse é o mandamento. Sendo um mandamento, a gente tem que respeitar. Quem ama a preguiça, desama a fortuna. Porque a gente tem opções na nossa vida e geralmente a gente toma as decisões
que estão pendendo mais para a preguiça do que para o oposto dela. Aquelas decisões que a gente sabe que muitas vezes deveríamos fazer outras coisas e optamos pelo marasmo, pela mesmice de fazer a mesma coisa todos os dias. E fazendo as mesmas coisas todos os dias não adianta a gente esperar resultados diferentes, certo? Então isso daqui é extremamente importante, inclusive está dentro das entranhas de alguns dos versículos de Salomão, tá bom? Hoje a gente vai falar, fiz uma pesquisa com vocês, tá? Hoje a gente vai falar um pouco sobre essa pesquisa, um pouco do que eu aprendi com os números que vocês me mostraram. Eu fiz um teste extenso com vocês. Quem é que respondeu a roda do legado? Quem é que respondeu a roda do legado? Me comenta aqui que você respondeu. Porque a gente fez uma pesquisa no time e a gente elencou o nível de legado de todos vocês. E as conclusões, elas são incríveis, tá? São incríveis. E a gente vai cruzar isso aqui, como eu já disse para vocês, com o nível de legado de bilionários do meu relacionamento, para a gente ver o que acontece, se existe diferença de fato, tá bom? Hoje, já estou avisando para vocês, é o último dia que vocês vão poder responder a roda do legado. E hoje, meia-noite, eu vou fechar isso daqui e ninguém mais vai poder responder. Só vocês que estão aqui nos primeiros dias, que terão esse privilégio de participar desse estudo, tá bom? Outra coisa, no nosso WhatsApp a gente já recebeu mais de 200 mensagens só hoje. Vocês mandaram mais de 200 mensagens só hoje para falar com o primo. E o que eu sempre digo para vocês é, manda mensagem para o WhatsApp para que vocês continuem recebendo os mapas mentais, as páginas do livro que a gente vai construindo, tá? Quando terminar a live eu vou pedir para vocês mandarem uma mensagem para o WhatsApp falando algo do tipo, primo, amanhã me envia o mapa mental quando sair, pum, porque aí assim que o mapa mental sair, a página 3, que é o mapa desse dia, a Mieko vai enviar para vocês, né, pelo nosso WhatsApp, a página 3 do nosso livro, tá bom? Então lá temos alguns convidados, temos alguns amigos, se a gente consegue colocar um deles agora. E enquanto ele não aceita, eu quero contar um pouquinho para vocês sobre as 4 camadas do tempo. Mas ele aceitou e não deu nem tempo de falar sobre isso. Grande Clóvis, como vai, meu amigo? Tudo bem? Fala, rapaz. Beleza? Tudo em ordem. Beleza. Obrigado pelo convite, cara. Que isso, cara? Nunca falei para tanta gente assim. É mesmo? Lá na classe cabiam umas 40, aqui tem 61, né? Só que é 1000. Caramba! É a mesma coisa. Cara. É a mesma coisa, não muda nada. Olha só, Clóvis, a gente gravou um podcast hoje, né, Kaique? Kaique tava lá, vem dar oi pro Clóvis aqui. Tivemos um podcast hoje e você lembra que a gente tinha um grande pensador do nosso time, que é o Kaique, né, Clóvis? Aqui, né? Fala, Kaique, beleza, cara? Beleza. E aí, a gente gravou um podcast hoje que eu achei incrível. Eu falei, puta, gente, eu preciso trazer o Clóvis para falar para vocês e tentar passar um pouco do que a gente absorveu junto com ele. Que eu admiro, que eu respeito. Hoje a gente estava conversando um pouco sobre estoicismo, tá? E o tema da aula de hoje são as camadas do tempo, né? Porque a gente tem o imediatismo, que muitas vezes joga contra, quando você espera o resultado no curtíssimo prazo, mas não necessariamente joga contra quando você começa a agir no curto prazo. E por outro lado, a gente tem o oposto do imediatismo, que se aproxima do longo prazo. Então eu queria te perguntar o seguinte: quando a gente fala de estoicismo, que é um grande pilar que a gente está estudando esse desafio, que benefícios o estoicismo traz e como que a gente junta isso com as camadas do tempo e como que a gente junta isso com o sucesso, seja o sucesso financeiro ou o sucesso pessoal das pessoas que estão buscando um grande resultado na live de hoje. Clóvis, conta um pouquinho para a gente. Eu acho que o primeiro passo é o primeiro degrau de todo o pensamento ocidental, que é você se conhecer bem, cara. É você saber com quem você está lidando, e esse com quem você está lidando é você mesmo. E os estoicos, eles achavam que quando a gente nasce, é como se a natureza tivesse colocado na nossa alma uma espécie de uma semente que não coincide muito uns com os outros, sabe? E aí a gente tem que conhecer um pouco as características dessa semente para saber onde é que a nossa vida vai rodar melhor. Se você for plantar uma goiabeira no Polo Norte, vai dar ruim. Não sai goiaba no Polo Norte.
E aí cada um de nós também tem o seu lugar certo, onde a nossa natureza roda melhor. Os animais têm o habitat e nós temos o nosso lugar. Então, vou dar um exemplo que eu conheço mais ou menos, que é o meu próprio exemplo. Eu sempre achei que a natureza me deu uma semente que é a semente do explicador. Meu maior talento não é pensar, o meu maior talento é pegar o pensamento do outro e empacotar de um jeito compreensível por qualquer um. Aí você vai perguntar, porra, se a tua semente é de explicador, aonde é que você vai fazer essa semente germinar, virar pungente, dar goiaba, se tornar uma puta árvore e tal? Uai, aonde tem gente querendo explicação? Onde é que tem gente querendo explicação? Porra, tem gente querendo explicação aqui, primo. Tem gente querendo explicação na sala de aula. Tem gente querendo explicação nas lives. Então, você monta a vida de um jeito que a tua semente ela te ajuda o máximo possível, né? Agora, imagina, cara, se eu tivesse escutado meus pais que diziam, puta, ser professor é coisa de fracassado, ser professor não ganha nada, ser professor não vale nada, e vai trabalhar no banco, na bolsa, vai fazer concurso, sei lá onde, vai lá. Então eu teria jogado no lixo a minha semente mais preciosa, que esses caras chamavam de daimon interior, né? E eu teria vivido meio como os meus pais queriam. Só que, quem é que tem mais chance de conhecer a própria semente? Velho, é quem tem ela dentro de você, de si. Então, fui eu que fui lá e falei, cara, eu tenho que viver explicando, velho. Agora, se pagam bem, pagam mal, não pagam e tal, a gente vai ver depois. Mas a vida tem que ser vivida explorando o que você tem de melhor. João Carlos Martins explora a música, certo? Sei lá, Amir Klink, ele explora essa capacidade de velejar sozinho, de viajar. Você explora 1 milhão de talentos que você tem de comunicador, de empreendedor, de inovador, né? E aí, cara, cada um vai pegar a praia que é a sua e vai buscar viver dentro dela. Agora, o segundo degrau é o mais foda de todos. Não basta descobrir qual é a tua praia. É preciso pegar a tua praia e fazer a laranjada mais apetitosa. Quer dizer o quê? É você tirar o máximo de perfeição, cara. Aqui está o máximo que você alcança, aqui está o que você costuma fazer. Quanto mais você estiver perto do teu máximo, melhor a vida é. Quer dizer, porque o que é a vida? É o que você faz dela. Então, por exemplo, eu estou aqui com você agora, a vida está aqui. Então é o seguinte, eu posso sentar aqui e falar, porra, deixa eu explicar para esse cara, para me livrar dele, não sei o que e tal. E dou uma bosta de uma explicação empurrada com a barriga e tal. Então, eu fiz da vida um mau negócio. Agora, se eu sento aqui e eu ponho 200% da minha força na explicação mais foda, eu fiz o máximo que eu podia. Os gregos chamavam isso viver em arete. E a gente traduz por excelência. Então, o que é a excelência? Não é um padrão objetivo. É o máximo de você. Então, vamos imaginar o seguinte. Eu chego até aqui. E para alcançar uma coisa, eu precisava chegar aqui. Eu não consegui. Aí você fala, eu sou um bosta. Não, não sou um bosta. Porque eu fui até o máximo que eu podia conseguir. Eu tenho até que me orgulhar de mim mesmo. Eu dei o máximo que eu podia. Precisava de mais, não rolou. Paciência. Vou te dar um exemplo. Espetacular nadador, Ricardo Prado, o maior gênio da natação que eu já vi nadar, 1,67 m. Seus adversários, 30 centímetros mais. Ricardo Prado foi recordista mundial e ficou medalha de prata nas Olimpíadas de Los Angeles. Você vai dizer, velho, puta, você perdeu o ouro da Olimpíada, velho. Ele fez tudo o que ele podia. Ele fez o máximo, só que o cara era o dobro dele. Alex Bauman era o dobro dele, canadense.
Não tinha o que fazer. Puta, aplauso, fiz o máximo que eu podia. Essa é a maior lição dos estoicos. Não gasta tempo da vida vivendo frouxo, mole, meia boca, esgarçado. Se entra para rachar. Entra para rachar. Depois vê o que aconteceu. Mas se for entrar, entra para rachar. E é o que eu estou fazendo aqui. Nossa! Cara, dá vontade de morder tudo quando você entra aqui. Porra! Clóvis, você é incrível, velho. Obrigado por ter aparecido e eu tenho certeza que os primos vão querer que você apareça muito mais vezes aqui no desafio. Sempre tá bom? Às ordens, velho. Muito obrigado. Show de bola. Tamo junto. Valeu. Tamo junto, Clóvis. Um abraço, velho. Valeu, cara. Nossa! Caraca! Eu vou chamar de novo, Clóvis, pô. Caraca, vou deixar ele falar aqui, pelo amor de Deus. Caramba, vai, Clovão. Gente, vocês sabem uma coisa? Passou algum comentário aqui no caminho falando assim, ó, que Deus abençoe todos os nossos projetos. E é isso que eu desejo para todos nós que estamos aqui nessa live. Sabe por quê? Porque a gente tem opções. Agora é 10h13 da noite. E você podia estar fazendo qualquer outra baboseira. Você podia estar assistindo qualquer outra coisa. E você está aqui nessa live para mais de 70 mil pessoas e a gente está junto. Porque eu não sou ninguém maior do que vocês, não. Não sou. Eu sou um mensageiro que estou aprendendo junto com vocês, com os nossos convidados e com os conteúdos que eu estou estudando. Entende? Então, assim, de verdade, eu desejo o maior sucesso do mundo para todos nós, tá? E hoje vamos continuar, então, com o nosso tema do dia, tá bom? E aí, ao longo do dia, se vocês curtiram, a gente pode trazer de novo, né? Trazer Clóvis, trazer alguns outros convidados, tá bom? Vocês me avisam se vocês curtiram. Aliás, se vocês curtiram, me avisem, manda uma mensagem, me diz se fez sentido para vocês e vamos continuar, beleza? E ó, manda um aviãozinho, porque esse é só o começo da live. Clica aqui no aviãozinho, manda pra galera e vai ser animal. Temos algumas surpresas hoje para vocês também, tá bom? Vamos lá. Gente, imediatismo é bom ou é ruim? Imediatismo é bom ou é ruim? Cara, é ruim. É ruim, não tem tempo para maturar seus projetos. Só que qual que é o ponto? A gente confunde. Quando a gente pensa em horizontes de tempo, e lembra da nossa estrutura do legado, que são as regras do jogo, regras do sucesso, regra de ouro, base filosófica, investimentos, finanças pessoais e negócios. Lembram disso? A gente está falando das regras do jogo, tá? E nas regras do jogo, ontem a gente falou de intrepidez. E hoje estamos falando de um conceito temporal. Vamos começar então. O imediatismo, ele é ruim. Por que ele é ruim? Porque existem duas coisas que a gente tem que levar em consideração. Uma é a ação, outra coisa é o resultado. Esperar um resultado imediato vai te levar à ruína. Mas começar a agir no curtíssimo prazo é bom. Então o imediatismo ele é negativo. Eu vou contar um exemplo para vocês, tá? Tem uma coisa no mercado financeiro chamada de IPO. É quando uma empresa ela começa a ser negociada na Bolsa de Valores. Deixa eu tirar os comentários aqui. Quando a empresa começa a ser negociada na Bolsa de Valores, ela tem o chamado IPO. E quando as empresas entram na Bolsa de Valores, esse é o momento que a gente pode virar sócio delas, tá? E teve um momento na minha vida que eu tomei uma grande tungada e eu quero compartilhar com vocês. É legal compartilhar esses grandes erros que já passaram, porque para mim foi uma grande dificuldade na época. Você lembra, amor, como foi isso daí? Foi uma doideira. Mas para mim, na época, foi uma coisa muito negativa. Eu, cara, não via saída, tá? Então, tinha uma empresa, era Abril Educacional. Sabe aquela empresa Abril? Tem arvorezinha, tal, revistas e tudo mais. Eu entrei no IPO dela e na minha cabeça isso daqui ia dar muito certo. Eu reservei ações de Abril Educacional. Eu ia entrar nesse IPO e eu falei, não, vai dar muito certo isso daqui. O que eu pensei? Não pensei em agir no curto prazo. Eu pensei em ter um resultado imediato. Imediatismo é diferente de curto prazo. Imediatismo é agora. E eu queria ter resultado agora. Então eu fiz uma reserva para entrar no IPO de Abril 11.
Eu multipliquei o meu patrimônio em 6 vezes, tá? Eu reservei 6 vezes o que eu tinha de patrimônio. E quando eu tinha 6 vezes do meu patrimônio reservados, o que aconteceu? Eu, que tive o meu primeiro dia de negociações na Bolsa de Valores, comecei com o pé esquerdo. Porque as ações de Abril Educacional abriram no mercado caindo quase 15%. E se você pegar 15% e multiplicar isso daqui por 6 vezes, que era o patrimônio que eu tinha reservado, faz a conta. 6 vezes 15 dá muito dinheiro, tá? E eu perdi bastante. Põe o carregador, por favor. Então eu perdi muito dinheiro. Esse é o momento da minha vida que eu perdi bastante. E isso daí me fez entender que o imediatismo, ele vai jogar contra você. Mas o problema não é você agir no curto prazo. O problema é você querer o resultado de imediato. Se você quiser isso, você vai acabar encontrando a ruína na sua vida. Salomão, ele diz 2 coisas que eu acho que fazem muito sentido aqui. Tá? 2 coisas que fazem muito sentido aqui. A primeira delas tá com eco, é isso? Tá com eco, é isso que estão falando? Cara, eu não tenho o que fazer, tá igual todos os dias. Salomão diz o seguinte, primos. Salomão diz... E claro, né, aqui, ó, o Eric Andreevski, ele falou muito bem. Foi ganância também, né? Foi ganância também, né? Os princípios, eles vão... assim, em conjunto, às vezes você fere mais de um, tá? E Salomão, ele diz o seguinte. O cabelo grisalho é uma coroa de esplendor. E se obtém mediante uma vida justa. O que Salomão está falando aqui? Ele está falando de horizonte de tempo. E o cabelo grisalho não se adquire no curtíssimo prazo. Ele se adquire com o passar do tempo. Ele se adquire no horizonte do tempo. Tá? E isso é algo que a gente deve respeitar. E as pessoas negligenciam. Por quê? Porque a gente, quando pensa a longo prazo, a gente acaba indo contra as naturezas humanas. E imediatismo é querer o desejo imediato e garantir a frustração vitalícia. Vocês entendem? Imediatismo é querer o resultado imediato, mas garantir a frustração vitalícia. Essa é uma garantia que você está plantando para você quando você coloca a sementinha aqui do imediatismo, tá? Salomão, então, diz que o cabelo grisalho, nesse contexto, alegoricamente falando, é uma coisa boa, tá? Uma outra frase que o Salomão diz é: melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. O que Salomão está dizendo aqui? Paciência. E quando ele está falando de paciência, ele não está falando paciência na sua vida amorosa só. Ele está falando nos negócios. Ele está falando nos juros compostos. Ele está falando da multiplicação de patrimônio. Ele está falando de reaplicação de rendimentos em fundos imobiliários. Reaplicação de dividendos quando você tem ações no setor bancário. Quando você tem uma holding. Ele está falando de paciência. Ele está falando de longo prazo. Cadê o chip? O que ele está comendo aí? Não? Não? Né? Então é disso que ele está falando. Paciência, ok? Agora, Sêneca também tem uma frase muito interessante. Tá? E eu quero compartilhar com vocês. Espera aí. Sêneca, ele diz o seguinte. Sêneca era um dos maiores pensadores, um dos maiores disseminadores do estoicismo. Tá? E Sêneca diz o seguinte. Convença-se de que as coisas são assim como lhe escrevo. Sêneca está te dando um recado aqui. Ele está dizendo o seguinte. Se convença de que as coisas são assim como eu lhe escrevo agora. Tá? E o que ele escreve? Parte do tempo nos é roubado. Parte subtraído. Parte escorre. Entendeu? Então parte do tempo ele é roubado de nós. Parte é subtraída e parte escorre. E a pior perda é a que se dá por negligência. E adivinha só. Querer um resultado no curto prazo é exatamente perder tempo por negligência. Ok? Então, isso daqui é imediatismo, tá? O que eu acabei de falar é imediatismo para vocês. Agora, o imediatismo é ruim. Mas só existe o imediatismo e o longo prazo? Não. Existe o meio termo aqui, entre imediatismo e longo prazo. Ó, o imediatismo, ele é um presente que ele só enfeita a embalagem. Entendeu? Só vai parecer que é uma coisa melhor, mas não vai mudar a sua vida.
Entendeu? Então, o que existe entre o imediatismo e o longo prazo? Existem algumas coisas. E essa foi a reflexão que eu tive para esse desafio. Eu estou falando da segunda regra que você deve respeitar. A segunda regra do jogo. Eu estou falando só sobre a segunda, tá? Hoje está falando sobre a segunda, que é o fator temporal. Então, se o imediatismo é ruim, o que vem depois disso? O curto prazo. E o curto prazo também é ruim. Mas entenda que o imediatismo é o agora. O curto prazo é o em breve. E o em breve também é ruim, tá? O em breve também é muito ruim. Vamos lá que chegou mais uma convidada aqui. Então, antes de chegar em curto prazo, vamos continuar aqui. Peraí. Ô, Migla, solicite para participar. Cadê aqui? Cadê você? Cadê você? Ai, meu Deus. Tem que clicar para solicitar, senão eu não consigo aqui. Então, assim, o curto prazo ele também é ruim. Eu vou te dar um exemplo péssimo de curto prazo, tá? O curto prazo, e olha como interessante, muitas vezes você não precisa nem do conhecimento técnico, o que você precisa são só desses princípios, tá? O curto prazo é, por exemplo, a pirâmide, ok? A pirâmide, peraí. A pirâmide, ela é um curto prazo. Aqui, ó, consegui. E eu vou fazer uma conta que você vai ficar chocado, que você não vai acreditar. Você não vai acreditar. Porque os princípios estão acima do conteúdo técnico. Olha só quem está na área. Fala, galera! E aí? Eita! E aí, tudo bem? Cara, aprendendo aqui sobre esse negócio de princípio, eu vou te contar uma coisa, viu? Já estamos meu? com um caderninho aqui lotado. Caraca, meu, é uma honra ter vocês aqui, porra, demais. A gente é super fã, amor, vem cá pra gente dar um oi pra eles. E pessoal, é muito incrível ter vocês aqui com a gente, de verdade. Oi, gente. Oi, Cacau e Simone. Oi, lindona. Tudo bem? Tudo e com Saudade vocês? de você, minha linda. Saudade também, querido. Ó, pra quem não sabe, nossos vizinhos, viu? Tô só esperando eles se mudarem aí. Já, em breve. Já entregou agora. Aí, ó, já entregou tudo. Então, o Cacá gosta de fazer isso. Ô, Cacá, vem cá. Cara, é muito bom ter vocês com a gente numa live sobre legado, né? A gente está num desafio de 21 dias aqui falando sobre legado. E legado, né, exige um fator tempo. O legado não é da noite para o dia que se constrói, não é da noite para o dia que você deixa em alguém, que você deixa na sua família, que você deixa na sociedade, tá? E vocês têm um impacto gigantesco. E vocês têm uma família linda também. E o que eu quero perguntar para vocês é o seguinte, olha ali. Ele estava passando na escada e falou, ô, seu Thiago! Ô, seu Thiago! Meu, olha só. Da pipoca. Ele tava lá. Ô, gente, só um segundinho. Eu tô com um problema na live. Eu vou desligar e entrar na live de novo e chamar vocês, tá? A gente continua. Cara, tá bugada mesmo. Ó, pessoal, eu vou sair e entrar imediatamente. Tá bom? Entra de novo aqui. Pera aí. Tá. Thiago! Ô, seu Thiago! Meu, olha só. Da pipoca. Ele tava lá. Ô, gente, só um segundinho. Eu tô com um problema na live. Eu vou desligar e entrar na live de novo e chamar vocês, tá? A gente continua. Cara, tá bugada mesmo. Thiago! Ô, seu Thiago! Meu, olha só. Da pipoca. Thiago! Ô, seu Thiago! Meu, olha só. Da pipoca. Ele tava lá. Ô, gente, só um segundo.
Thiago! Ô, seu Thiago! Ninguém vai... Hoje é o dia de entregar tudo. Quer contar? Vamos lá. Conta aí. Bom, galera, eu acredito que boa parte da galera que me segue, que conhece a nossa história, já ouviu falar um pouco de tudo que nós passamos para chegar até aqui. Como a maioria dos brasileiros, não foi fácil para a gente também. Nós nascemos numa família muito humilde. Meu pai, ele era padeiro. Só que meu pai era uma pessoa que ele tinha muito desejo de vencer na vida. Então, ele sempre estava viajando de um lugar para o outro para tentar vencer. E a última parada dele foi como garimpeiro, né? Então, ele foi para o Mato Grosso, ele ia muito para o Mato Grosso, que na época as pessoas iam muito para o Mato Grosso em busca de um diamante. O sonho dele era achar uma pedra para poder dar uma vida melhor para a gente. Porque, como a maioria sabe, a gente morava em barraco de lona, a gente morou em barraco de tábua, e era muito difícil, né? Eu lembro da minha mãe lavando roupa no rio com a gente para poder... Tem até um quadro desses aqui na minha casa, que a minha mãe, ela lavava roupa no rio e levava a gente muito pequenininha, porque o dinheiro que ela lavava roupa no rio ajudava a comprar mistura dentro de casa. A mistura, para quem não sabe, é assim. Você tem a guarnição, que é o arroz, a mistura é poder comprar a carne, porque muitas vezes você comia somente o arroz mesmo, ou somente o feijão. Nunca dava para comprar o arroz, o feijão e ter a carne também, que é a mistura. Exatamente. E aí, só que infelizmente, quando eu tinha 8 anos de idade, a Simaria estava com 10, e o meu irmão mais novo, nós somos em 3, estava com 6 aninhos, o meu pai sofreu um infarto nessa casa de tábua onde a gente morava. E como a gente morava no interior muito pequeno, não tinha um hospital próximo. E ele sofreu um infarto nessa casa. E eu me lembro que a única coisa que tinha quando meu pai faleceu era 2 banquinhos de madeira para colocar o caixão em cima do meu pai. E ali naquele lugar... Caixão esse que foi comprado com dinheiro dos amigos. Meu que pai era uma trabalhavam com pessoa ele, muito né? querida, uma pessoa muito amada, muito engraçada. Eu trouxe do meu pai, eu carrego assim, essa coisa da coisa engraçada de ser do meu pai, porque ele era um homem muito engraçado e muito amado por todos os amigos. Então, quando ele faleceu, os amigos que compraram o caixão do meu pai, né? E aí foi muito difícil ver a partida do nosso pai, porque a gente era muito apegado a ele. Ele era um homem assim incrível. E eu tenho um quadro também aqui na sala da minha casa que é uma menininha triste, chorando, com os olhos cheios de lágrima. Porque na época que eu tinha essa idade aí, 6 aninhos, 7 aninhos, por conta da criação, a minha mãe, às vezes, ela era muito brava, né? Mas não é culpa dela. Ela dava o que ela recebia, né? E eu entendi isso depois que eu cresci, porque às vezes você que está aí do outro lado, isso serve para você. Às vezes o seu pai e a sua mãe faz algo com você, mas não é porque eles querem, é porque eles receberam isso dos pais. Então, como eles vão ensinar para você ou dar para você o que eles não receberam? É difícil, hoje, com toda a informação que nós temos, com tudo que a gente vive, é muito mais fácil. Por exemplo, eu apanhei muito quando era criança, né? Mas eu não quis repetir isso com meu filho. Mas porque eu já nasci numa geração onde eu entendi que para educar o meu filho eu não precisava bater, né? E é muito difícil assim, de contar a minha história, porque ela é muito, muito dolorida, sabe? Assim, é uma história muito bonita, mas ela
me traz, às vezes, ainda quando eu vou contar, emoções, né? E aí a minha mãe, ela dava o que ela recebia. E nisso, eu não queria mais apanhar quando era criança, e aí eu fugi de casa. E aí eu fugi de casa, eu montei num carro. E aí era como se fosse, eu não sei que cidade você tá, que estado você tá, ou que país você tá, aí do outro lado, mas era bem distante. Era como se fosse uns... Eu tinha pegado e ido para uma cidade a uns 30, 40 quilômetros, assim. Fui parar num outro lugar. Como meu pai era uma pessoa muito querida, me reconheceram e me devolveram para os meus pais. E a minha mãe ficou muito brava quando me devolveram para os meus pais, porque ela ficou muito preocupada, né? Cadê minha filha? Onde ela está? E tem esse quadro da volta, eu chorando, preocupada se eu ia apanhar de novo por ter feito isso. Mas, enfim, eu entendi que não é culpa da minha mãe, que ela me deu só o que ela recebeu dos pais dela. E hoje, assim, a gente tem um relacionamento muito bom. Eu amo a minha mãe e respeito a minha mãe demais da conta, assim, sabe? Eu acho que, assim, um dos princípios bíblicos que tem é honrar pai e mãe, né? E quando a gente faz isso, o tempo da gente na Terra é garantido por Deus, é longo. E aí eu entendi que mesmo a minha mãe, com tudo que ela sofreu, com tudo que ela viveu na infância dela, a gente deve sim honrar pai e mãe. Às vezes eles estão errados, às vezes a cabeça dura da criação, do antigamente, mas quando a gente honra, né? Não, mãe, tá bom, você tá certo. Não, pai, tá bom. É melhor, sabe? Eles têm tanta experiência e assim, é muito prazeroso honrar. Ainda que às vezes, algumas vezes eles estejam errados. A gente sabe que não, que talvez se a gente for por esse caminho, a gente acha que é melhor, ou que vai dar certo, mas às vezes para ter paz e para obedecer o mandamento é importante. Enfim, muitas coisas aconteceram na nossa vida. A gente sofreu muito até que a gente veio parar em São Paulo, né? Com o dinheirinho que eu e a minha irmã, a gente canta desde criança, né? Então, com o dinheirinho do ônibus, do show, a gente comprou a passagem de ônibus e viemos 3 dias. Eu passava mal andando de ônibus, muito mal, vomitava muito. Cheguei muito magrinha em São Paulo. Mas o desejo de reencontrar minha mãe após... Porque depois que o meu pai faleceu, a minha mãe teve que deixar a gente morando com a nossa avó. E ali houve uma separação dos irmãos. Fiquei com a Simária, minha avó, e meu irmão foi morar com o tio. E foi muito doloroso a partilha disso, né? Ficar longe do irmão. E aí a gente conseguiu com esse showzinho e vim para São Paulo, junto da nossa mãe, porque ela foi tentar a vida em São Paulo, veio tentar a vida em São Paulo. Quando chegamos, ela tinha alugado 2 cômodos em São Paulo. E foi muito especial reencontrar nossa mãe depois de anos. E ali, Deus foi trabalhando na nossa vida. Eu creio muito em Deus, você pode estar do outro lado aí, não crê, tem gente que crê, respeito todas as religiões. Mas eu tenho muita fé em Deus, né? E aí Deus foi preparando a nossa história, escrevendo a nossa história, até que a gente começou a trabalhar aqui em São Paulo. E aí tudo foi acontecendo até que nos tornamos quem somos hoje. Uma dupla de muito sucesso, graças a Deus. Alcançamos grandes coisas na nossa carreira, sonhos que nós tínhamos quando criança, como cantar com o rei Roberto Carlos, Arquivo Confidencial no Faustão, eram sonhos que a gente tinha. Hoje nós somos contratadas da Globo, a gente trabalha com criança no The Voice Kids. Então, assim, com muita fé e muita luta, a gente conseguiu escrever a nossa história. Ô Simone, vem cá e deixa eu perguntar para você, para o Cacá, isso aqui. Então, continuando tudo que aconteceu na história de vocês, tudo que vocês aprenderam, tudo que vocês sofreram, tudo que vocês evoluíram, aprimoraram, com tudo que vocês passaram, o que vocês querem construir de legado com todo o impacto que vocês têm, né? Família, pessoas, audiência gigante que segue vocês, né? Somar vocês aqui, vocês devem falar com
cara, sei lá, mais de 30, 40, 50 milhões de pessoas, né, diferentes aí. Que legado que vocês querem deixar nas pessoas, gente? É isso que eu fico me perguntando. Cara, eu acho que um dos maiores valores que a gente pode realmente trazer para as pessoas é construir bons valores, né? A história da Simone, ela acabou que ela deu uma alongada no começo, mas só para dar uma resumida. Quando você vê, a vida tentou de alguma forma dar uma rasteira nelas, tanto nela quanto na Simária, porque elas cantavam com Frank Aguiar, pararam de cantar com ele, quase passaram necessidade. Simone foi para o Ceará, chegando lá, Simária também foi. Começaram a trabalhar numa bandazinha pequena de camarote, de evento. Depois a banda explodiu nacionalmente, no Nordeste, na verdade. Virou sucesso, saíram, novamente a vida deu outra rasteira nelas. Começaram do zero de novo, aí fizeram um pouquinho de sucesso lá no Nordeste como forró. Aí Simária veio, adoeceu, teve a tuberculose, caíram de novo, começaram tudo do zero de novo. Simária foi, junto com ela, montaram... Muitas coisas aconteceram. É muito longa a nossa história, né? Porque no auge do sucesso veio a doença da minha irmã, que foi a tuberculose, e nós tivemos que parar quase um ano. E aí, quando a gente retorna, quando ela é curada, que a gente retorna, passa um tempo, vem a pandemia. Então, assim, tem muitas coisas que aconteceram ao longo da nossa história, mas... eu acho que o maior legado é deixar O meu e da minha irmã é o companheirismo, o amor, o respeito. A gente é muito unido e eu respeito muito a nossa história. Eu respeito muito ela. Acho que às vezes mais do que talvez fosse para ser. Mas eu acho que eu me sinto feliz assim, eu me sinto realizada dessa forma. Pô, muito bom. Ô, gente, ó, pô, obrigado de verdade pela história. Eu tenho certeza que muitos primos se emocionaram. Na verdade, eu tinha aberto os comentários, eu vi que muitos primos se emocionaram. E eu espero que ela sirva de inspiração para todo mundo que está aqui na live. E que, de fato, vocês consigam passar esse legado, deixar esse legado nas pessoas. E eu compacto toda essa missão que vocês têm. E vocês sabem que vocês podem contar demais aqui com a gente, aqui em casa. E eu sei que a gente também pode contar com vocês. Tamo junto. Vou dar um tchau para eles aqui só. Todos os seus seguidores aí. Um beijo. Ó, vamos tirar uma fotinha? Vamos tirar uma fotinha aqui. Bora. Show de bola, gente. Ó, cá, eu sou... Peraí, olha só. Temos que mostrar isso aqui, ó. Olha aqui. Primo, vocês não vão acreditar nisso aqui. Olha aqui. Olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui. Olha aí, filho. Ó, ó, Chipica. Olha quem é, Henry. Olha, Henry. Quem é? roupa bonita você tem? Quem é, filho? Que era o Tuti, agora é o Chip. Gente, então a gente vai continuar aqui na live, tá bom? Beijo. Deus abençoe, Deus abençoe, meu querido. tá? Beijo, gente, se cuidem. Tamo junto. Cara, essas histórias mexem muito comigo, assim, é foda, de verdade. Ó, vou continuar aqui que senão eu não vou conseguir passar o conteúdo, tá? Queria ficar, refletindo aqui na história, mas senão eu não vou conseguir passar o conteúdo, tá? Ó, vou passar uma coisa agora que mudou minha vida, tá? Em termos práticos. Clica no aviãozinho, manda pra galera isso daqui que vai fazer muito sentido, tá? Você vai ajudar muitas essas pessoas que participarem da live agora. Então, clica no aviãozinho, dispara pra todo mundo. Isso aqui vai ser muito belo, muito lindo, você vai ajudar muita gente. E também vai nos ajudar a manter esse movimento que a gente está criando, tá bom? Veja só, no final da live, eu vou passar para vocês o que de fato é o mais importante de tudo, absolutamente tudo no fator temporal, mas eu preciso construir uma história para chegar lá, tá? Então no final eu vou contar isso para vocês. Vamos lá. Eu falei de imediatismo, que é ruim, e a gente tem o curto prazo. O curto prazo também é ruim. Exemplo de curto prazo, pirâmide, né? Isso é só um exemplo. Quando você quer entrar em pirâmide, tá? Por que você entra em pirâmide? Não é pela ignorância, muitas vezes, tá? Algumas mas nem sempre é por ignorância. Só que se você, mesmo sem conhecer termos técnicos, você respeitasse esses princípios que eu estou passando, você não cometeria grandes erros. Você não entraria, por exemplo, numa pirâmide se você respeitasse isso. E eu vou te dar um exemplo, tá? O PIB do Brasil, tá? Que a gente puxou aqui o mais atual, estava em 7,6 trilhões de reais. Gente, para pensar. Um PIB do Brasil de 7,6 trilhões de reais. Beleza? Agora, sabe aquela propaganda de 1% ao dia?
Me fala aqui nos comentários se vocês já receberam essa propaganda de 1% ao dia. Me fala se já receberam isso. Cara, 1% ao dia, sabe? O que eu mais ouvi nos últimos tempos era: ai, Thiago, 2% ao dia, vale a pena, vale a pena. Dá vontade de que seja verdade, né? Dá vontade. Mas será que faz sentido? Ó, 1% ao dia. Se você investir R$1.000 uma única vez e esse investimento render 1% ao dia, em 10 anos você vai ter 77 trilhões de reais. 77 trilhões de reais. Cara, olha isso. O PIB do mundo é 79 trilhões. E em 10 anos, com apenas R$1.000 de investimento inicial, com 1% ao dia, você terá 77 trilhões, não são bilhões. Ou seja, você não precisa ter conhecimento técnico para saber que é impossível. Então, se você entende que o fator temporal é um fator de curtíssimo prazo na busca do resultado, não da ação, tá errado. Tá ferindo o princípio, não pode fazer isso. E eu poderia citar agora várias pirâmides, várias que quebraram. Porque, aliás, todas as pirâmides, elas tendem a quebrar. É uma questão de tempo também para que isso aconteça, tá bom? Então, tome cuidado com isso. Só que, então, temos imediatismo, temos curto prazo e agora temos o mediatismo. Olha que interessante. Esse é um termo que talvez você não tenha ouvido. O pessoal fala: o que é o oposto do imediatismo? Ah, o longo prazo. Não é o longo prazo. Seria o mediatismo, tá? Só que a diferença do mediatismo e do longo prazo é muito sutil. Ambos fazem parte de duas camadas muito parecidas. A diferença é o seguinte, é que entre o mediatismo e o longo prazo existe a abstração. O que é a abstração? A abstração significa que o longo prazo ele é muito abstrato, tá? É muito abstrato. Então, por exemplo, se você vai investir por longuíssimo prazo, mas você faz isso de uma forma muito subjetiva, talvez você nunca conseguiria se sentir pleno de fato, porque o longo prazo, nesse caso, ele é o infinito. Eu estou utilizando como infinito. Então, quando a gente fala em investir por longo prazo, não é de fato investir para o infinito, e sim investir de forma mediata. Por quê? Porque o mediatismo é o longo prazo de forma objetiva, é o longo prazo com objetivos. Então, por exemplo, se eu pego e eu falo que eu vou plantar agora para colher o meu resultado daqui a 80 anos. Cara, daqui a 80 anos, gente, de verdade, talvez não faça sentido 80 anos. Entende? Então, o longo prazo, ele tende a ser inalcançável. O longo prazo, ele é muito longo. E o mediatismo seria o longo prazo com os objetivos, os milestones que a gente tem que buscar, tá? Então, o correto aqui seria de pensar no mediatismo. Só que qual que é o problema? O problema é, existe uma coisa chamada diagrama do fracasso humano. E talvez você já tenha ouvido isso de outra forma. Então, veja só, a gente tem basicamente 3 etapas na nossa vida, tá? A gente tem o momento que a gente é jovem, a gente tem, deixa eu tirar os comentários aqui, a gente tem o momento que a gente é adulto e o momento que a gente é idoso, tá? Qual que é o problema? A gente sempre tem... O que é pirâmide, tá, gente? Pirâmide é o seguinte, é assim, ó, olha, para você ganhar dinheiro, você chama esse cara aqui, se ele entrar, você ganha dinheiro. E aí, se esse cara colocar mais gente, você ganha mais dinheiro. E se esse cara colocar mais 2 aqui, mais 1, ele ganha dinheiro. E se ele colocar mais 1, você ganha dinheiro. Ou seja, você ganha dinheiro porque outras pessoas estão gastando o seu dinheiro. E se pararem de entrar novas pessoas, você para de receber. E chega um momento que a pirâmide desaba quando a base ela é exterminada, tá bom? Então, qual que é o diagrama do fracasso humano? O diagrama do fracasso humano é o seguinte, quando você é jovem, você tem tempo, tá? Você tem saúde, mas você não tem dinheiro. Eu lembro, eu era jovem, eu queria comprar um monte de coisa, eu queria comprar um monte de jogo de videogame, eu não podia, não tinha dinheiro, né? Dependia dos meus pais e tal, mas eu tinha muito tempo e eu tinha muita saúde, mas faltava o dinheiro. Quando eu me tornei um adulto, né, que é a fase que eu estou hoje, eu tenho saúde, né, eu tenho dinheiro, e na teoria a gente não tem tempo, né? Geralmente as pessoas não têm tempo. Então você tem dinheiro, tem saúde, mas você não tem tempo. Não é? Já ouviram falar isso? Aí você fala, não, mas então depois isso aqui vai passar. Mas não vai. Porque aí você fica muito idoso, você fica muito mais velho, e aí você tem tempo, você tem dinheiro, você trabalhou, mas você já não tem mais saúde para aproveitar.
E esse é um dilema da vida. Esse é o nosso grande dilema, tá? Só que, como que a gente resolve isso, então? Porque senão a gente nunca tá bem. A gente nunca vai estar bem. Como que a gente resolve isso, gente? Se eu tô jovem, eu não tenho dinheiro. Se eu tô adulto, eu não tenho tempo. Se eu tô velho, eu não tenho saúde. Como que eu resolvo isso? E eu resolvo isso alinhando o fator temporal da minha vida. Eu resolvo isso entendendo que o mediatismo é a chave de tudo nesse caso. Por exemplo, por que a maioria das pessoas não tem dinheiro? Porque elas optam por realizar os seus sonhos no curtíssimo prazo. E a antecipação de sonhos acaba com as suas finanças pessoais. Porque você não tem dinheiro, aí você compra um carro, porque você quer mordomia. Aí você não tem dinheiro, mas vai viajar e acha que merece viajar porque trabalhou demais no ano, mas você não pode. Mas você vai parcelar em 12 meses, você viaja, volta da viagem, já desfrutou e tem mais 11 meses para pagar. Entende? Então isso daqui vai atrapalhar e você vai viver uma vida em que você, em nenhum momento da sua vida, você vai de fato ter liberdade. As pessoas, elas superestimam o que elas fazem em um ano e subestimam o que elas podem fazer em uma década. Esse é o grande problema das pessoas. Elas ficam achando que elas vão fazer tudo no curtíssimo prazo. Então elas superestimam. Eu sou um super-homem. Eu acho que eu vou conseguir resolver todos os problemas da minha vida no curtíssimo prazo. Então eu subestimo, eu superestimo o que eu posso fazer no curto prazo, mas eu subestimo o longo prazo. Não é assim que funciona. Não é assim que deve funcionar. Tá? Tome cuidado. Não cometa esse erro. Qual que é o segredo? O mediatismo. Tá? A maioria das pessoas, elas preferem parecer ricas por um tempo para garantirem que serão pobres de forma vitalícia. A maioria das pessoas. Eu optei por parecer humilde por um tempo para eu ser financeiramente próspero para toda a eternidade. Tá? Então, eu sou um cara simples, vocês podem ver, gente. Aqui, eu uso a mesma roupa todo dia, tal, tenho agora meu moletom, tenho meu tênis, camiseta preta, calça de moletom, é a minha roupa todo dia, básica, meu estilo, eu sou assim, simples. Não preciso de extravagância, não preciso ostentar. Eu poderia comprar um avião, poderia comprar um carro, poderia comprar o carro que eu quisesse. Um dia eu estava andando com a minha mãe, eu falei, mãe, você sabia que a gente poderia comprar esse Porsche aqui? Ela falou, é legal. Eu falei, é bacana. E isso. E poder realizar, para mim, é suficiente. É melhor do que eu comprar. É poder realizar. E é isso que as pessoas não compreendem, tá? E o Buffett, o Warren Buffett, ele diz, vocês vão ouvir muitas citações do Warren Buffett, porque eu de fato admiro muito ele, ele diz o seguinte, não importa o tamanho do esforço ou do talento, não importa. Algumas coisas exigem tempo. Você não pode produzir um bebê por mês engravidando 9 mulheres. Olha isso, cara. Olha a sabedoria que tem. Você não pode produzir um bebê por mês engravidando 9 mulheres. Cara, isso aqui é sabedoria, velho. Isso aqui é alinhamento temporal. Qual que é o segredo do alinhamento temporal? Mediatismo. Então, quando a gente vai investir, se eu for investir olhando por curtíssimo prazo, geralmente eu perco. Tá? Então, tem um estudo que saiu da FGV, 98 mil pessoas fazendo day trade durante um período consistente, 112 pessoas tiveram resultado. Dessas 112 pessoas, quantas tiveram resultado superior a 10 mil reais por mês? Quase nulo, tá? Então a chance de você ter resultado querendo resultado imediato é baixa. O problema está no day trade? É claro que não. Está no alinhamento de pensamento. Porque se você agir no presente, querendo fazer um day trade, mas esperando resultado no longo prazo, com paciência e sem ganância, você pode ganhar. Mas não é o que acontece na maioria das vezes, tá? Agora, Warren Buffett teve um alinhamento com uma direção de longo prazo e ele teve o mediatismo presente na vida dele em vários momentos. Se deu muito bem, tá? Sêneca tem uma história incrível, tá? Sêneca diz o seguinte, aliás, Sêneca, que era um dos grandes pensadores do estoicismo, ele, entre várias funções que ele tinha uma que era a função de ser questor. O que é o questor? Em Roma, os questores, eles eram responsáveis por administrar bens públicos. Então, eles eram pessoas que manjavam muito de finanças. Tá? E Sêneca, ele conhecia uma pessoa que era o Senecião, que era muito rico e próspero financeiramente.
E o que ele disse? Ele disse o seguinte, ó, presta atenção porque isso aqui é chave para vocês, tá? Senecio alcançou, isso aqui são palavras de Sêneca, Senecio alcançou a riqueza graças a duas qualidades indispensáveis nesse domínio. Duas. A primeira, a arte de adquirir. E a segunda, a arte de conservar. Tá? Tanto uma coisa como outra era suficiente para torná-lo rico. Olha isso. Então, a arte de adquirir e a arte de conservar foi o que deixou Senecio rico. Por outro lado, o que acontece na nossa vida hoje? O que geralmente acontece é que as pessoas fazem o contrário, não é? A gente tem a arte de adquirir, mas a arte de gastar até o que não foi adquirido, certo? Então, isso daqui é um aprendizado importante. Isso daqui vem desde Roma, vem desde a antiguidade. O longo prazo, pensar a longo prazo de forma imediata é essencial, tá? Fala, Keplito! Cidadão, tudo bem, Nigro? Beleza? Tá no carro, meu? Tô no carro, tava na gravação do Anjo Investidor, o programa acabou agora há pouco, né? Era ao vivo. E aí eu tô em caminho de casa, mas tava ligado em você, ligado no Kaká, na Simone. Legal. Olha só, pessoal, só para vocês entenderem o contexto. O Kepler é um grande amigo, tá? Além de ser um grande amigo, fazemos negócios juntos. O Kepler, ele é o maior investidor, para mim, a maior referência em investimento em startups e negócios no Brasil, tá? Então, eu queria perguntar para você uma coisa muito simples, já que você está no carro aí, Kepler. O fator tempo, ele é importante para que você possa ser bem-sucedido nos investimentos, ou seja, alinhar a sua expectativa de resultado e nas suas empreitadas de investimento. Se você puder contar um exemplo de algum caso do seu capital que já multiplicou algumas vezes, alguma coisa assim, num prazo longo, seria muito legal. Você já me contou alguns, né, nos podcasts e tudo mais. A gente tem um podcast, né, o Primo Cast Startups, está indo bem legal. E a gente traz essa experiência, né, esses cases, muito bacana. Mas, Nigro, eu estava ouvindo o que você estava falando, cara. A gente tem que pensar no longo prazo. Às vezes que eu errei na vida, por exemplo, eu já quebrei 2 vezes, né? Então, todas as vezes que eu quebrei foi por conta de imediatismo, né? Foi por conta de ouvir mal influências em vai e faz. Por exemplo, tinha um cartão de crédito regional, disse assim, vende para governo, tem muitas vidas, muito cartão de crédito. E aí eu fui vendi para governo, não recebi. Então, assim, por quê? Porque tomei uma decisão sem pensar no longo prazo, quais seriam as consequências que ia trazer para a minha vida, para a vida dos outros e para a minha família. Né? E aí, o que eu posso dizer é que nos últimos 12 anos que eu venho fazendo investimento nesses negócios inovadores, eu aprendi demais a pensar justamente no longo prazo, mas tomar a decisão rápida. Né? Respirar, aprendi a respirar, a entender o contexto, a analisar os fatos de forma assertiva para tomar uma decisão de longo prazo. Então, muitas dos investimentos que a gente faz é assim. Muitas vezes também, por que você está investindo nessa empresa? Se ela não faz sentido nenhum. Mas, cara, quando você vai ver, ela tem um fundamento ali que te ajuda a tomada de decisão, com a tua experiência, né? De respirar, de pensar, de ser coerente, né? E sair fazendo a coisa de forma assertiva. Então, essa história do imediatismo que você está contando é um caminho muito importante para quem quer, não é só para investir, não. É para a vida da gente, né? Todas as vezes que eu errei, estava passando um filme na minha cabeça, vendo a história da Simone também, que, pô, eu vejo o que aconteceu em casa, né? Quando eu quebrei, Nigro, putz, como é que eu vou contar lá em casa isso, né? Os pais, o que eles fazem? Eles fazem super proteção dos filhos, super protege, entra no cheque especial, não deixa faltar nada em casa. Eu disse, não vou fazer isso. Tá aqui minha esposa, que ela pode me ajudar, tá com a luz aqui, pode contar. E o que a gente fez? Vamos, chamou todo mundo, fizemos... Olha, a gente vai fazer downgrade familiar. Sabe aquele carro assim vai ser esse, sabe aquela casa assim vai ser essa. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, que eu só sou quem eu sou hoje, graças ao meu aprendizado. Então, o imediatismo você vai tendo aprendizado por conta dos seus erros, e vai corrigindo, e vai fazendo as coisas, e vai acertando, né? Até que chega na história do dia de hoje. Então, é isso. Agora, muito bom. Esse legado aí, todo esse legado, se perguntar assim para mim, pô, João, qual é o legado que você quer deixar? Cara, o legado que eu quero deixar é muito mais do que herança, porque meus filhos não têm herança. Lá em casa todo mundo se vira, moleque, vão ter que trabalhar para se sustentar. Já desde pequeno, todos eles trabalham e se sustentam.
mas eu quero dar mentoria, Nigo. Eu quero fazer perguntas certas, eu quero ajudar as pessoas a encontrar o seu próprio caminho, ser protagonista do seu próprio destino. Eu não quero pegar na mão e sair ajudando, não. Eu quero dar mentoria para as pessoas. Eu acho que isso é o impacto. O legado é o impacto que você faz na vida das pessoas. Aliás, você falou um negócio de vira moleque, você tem 2 empreendedores, você tem 4 empreendedores em casa, conheço todos eles, e aí tem um livro que você escreveu, olha o que tá aqui, ó, se vira moleque. Que bacana, cara, que bacana. Eu queria que a Cá já leu o livro? Ainda não. Vai ler. Obrigado depois pela homenagem aí, cara. Hoje é o seguinte, hoje todo dia a gente faz um sorteio aqui, eu vou, já pedi licença aqui pro Kepler, junto de tudo que a gente vai sortear hoje, a gente vai sortear o livro do Kepler assinado também. Beleza? Obrigado, cara. Bacana demais. Kepler, muito obrigado, uma honra. Esse livro é o meu legado, viu, Nico? Esse livro é o meu legado. É o que eu posso deixar para os pais, porque muito pai quer ensinar o filho a ser filho, Nigro, mas a gente tem que aprender a ser pai. Então, essa é a história do livro, esse é o legado que eu quero deixar. A gente tem que aprender a ser pai, porque eu aprendi a ser pai. Pô, animal. Keplito, obrigado, beijo na família. Tamo junto. Valeu, irmão. Parabéns. Ih, caramba, chutei o Kepler aqui. Olha só, o Kepler, gente, é uma pessoa que eu admiro muito, porque ele tem uma cabeça, ele age no curto prazo, ele investe em mais de 700 startups, tá? Mais de 700 startups. Tem uma tese muito boa de investimentos. É um cara, ele já me contou muitas histórias de bastidor, assim, exemplos de empresas que ele multiplicou em mais de 50 vezes o capital, né, o de investimento deles, tudo isso. Então, assim, é um cara que me ensina pra caramba, tá? Sigam depois o Kepler, vou botar nos stories, é um cara que com certeza vai agregar demais para vocês e ele respeita esses princípios que eu estou passando para vocês, tá? Que é o mais importante de todos. Bom, eu vou passar para a história mais impactante de todas e a história mais simples de todas ao mesmo tempo. Vocês vão entender. Vai ter gente que vai olhar para isso aqui e falar, você está brincando que você vai falar isso. E eu vou falar isso. É a história dos 3 porquinhos, Kaique. Mas é uma analogia muito legal. Mas é uma boa metáfora. Às vezes a gente não percebe a sabedoria que existe numa história infantil. Mas o questionamento é, será que é uma história infantil mesmo? Ou será que foi adaptada, né? Porque veja só, rapidamente, na história dos 3 porquinhos, né? A mãe dos 3 porquinhos, ela orientou eles a construir uma casa para se preparar e por causa do lobo mau, vocês lembram? Eu já ouvi trocentas essa história quando eu era mais novo. E aí, os 3 porquinhos foram construir a sua casa. E o que aconteceu foi, o primeiro porquinho mais novo, ele construiu uma casa de palha. Tá? O segundo porquinho construiu uma casa de madeira. E o terceiro porquinho, ele demorou muito para construir a casa dele. Ele construiu uma casa de tijolos. Tá? E aí chegou o lobo mau, ele foi lá e ele assoprou tudo. Né? A primeira casa ruiu. Ruína na primeira casa. Segunda casa de madeira, ruiu. E todos os porquinhos fugiram para a casa de tijolos. E a terceira casa, ela se sustentou por inteira. E o que aconteceu é que, como o lobo mau não conseguiu derrubar essa casa e não conseguiu pegar os porcos, ele foi pela chaminé. E na chaminé, ele caiu numa água quente que os porquinhos tinham deixado lá. E aí ele fugiu pela chaminé e saiu correndo. E todos os porquinhos ficaram muito gratos a esse irmão, que construiu a casa na base de tijolos. E o que a gente aprende com isso? Que algumas coisas levam tempo, mas nos trazem recompensas maiores. E essa é a grande mensagem que eu queria passar para vocês, em cima de uma história aparentemente muito simples, tá? Muito simples. Primos, hoje é o último dia para vocês responderem a roda da vida e vocês saberem qual que é o nível de legado de vocês. Vou postar nos stories agora, assim que eu fechar essa live, tá? Mandem uma mensagem também no meu WhatsApp dizendo, primo, me manda amanhã, assim que estiver disponível o mapa mental, tá? Porque aí amanhã a gente vai mandar pro WhatsApp para você o mapa mental inteiro, tá bom? E amanhã eu vou contar a história para vocês do Rick. Quem é Rick? Cara, é um cara que vocês não vão acreditar, tá bom? Amanhã eu vou contar a história do Rick. Cara, é uma parada que, porra, eu gostaria de ter ouvido isso mais cedo na minha vida, tá? Vou postar agora o mandamento do dia. E o que eu peço para vocês, como sempre, é só uma coisinha. Compartilhe essa live. Compartilhe essa live com mais pessoas. Eu vou dar um spoiler para vocês que estão aqui. Eu estou pensando em fazer uma maluquice, uma loucura. Pensando em fazer uma doideira. Sei lá. Estou pensando em, sei lá, pegar alguns de vocês aqui, dar um prêmio financeiro para alguns de vocês,
para que vocês invistam a grana, só que para investir corretamente, estou pensando em trazer vocês para passarem comigo uma semana. Sei lá. Vou refletir aqui. Amanhã eu falo para vocês, vou conversar com o meu time e vou ver se faz sentido. Vai pensando aí, gente. Vê o que vocês acham. Time, vocês também que vocês estão assistindo, vão pensando nisso. Amanhã você fala. Um abraço. Obrigado a todo mundo compartilhando os stories. Eu fico muito grato. Todo o time aqui fica muito grato. É um trabalho incrível que a gente faz. Espero que esteja agregando valor na vida de vocês, tá bom? Um abração e tchau.